Vamos para a mensagem desta noite. Convido você a abrir a sua Bíblia, primeiramente em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Verso de número 6 diz, Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora abra sua Bíblia na carta de Tiago, um pouquinho mais à frente, Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Verso de número 13, Tiago 5, verso 13 diz: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Vamos ler mais uma vez. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Só até aí, feche os seus olhos. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome por esses dias de retiro, deste acampamento, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, o Senhor tem proporcionado momentos muito agradáveis, momentos de alegria, momentos de reflexão, tem nos divertido e nos batido em alguns momentos, tem nos curado, nos consolado e nos alegrado em outros momentos. O Senhor tem sido um Deus maravilhoso, tem cuidado de nós. Eu te louvo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nessa noite, neste momento, eu oro, Deus, para que a Tua graça possa, Deus, ser sobre nós mais uma vez. Que o Senhor possa suprir as minhas debilidades mais uma vez. E, na verdade, as minhas debilidades não me importam de maneira nenhuma, para que o poder do Senhor se manifeste e para que a minha dependência esteja no Senhor. Ai de mim depender de mim mesmo. Mas eu tenho a minha esperança em depender no Senhor, que é misericordioso, que é bom, que é abundante. Que o Senhor abençoe para que todos ouçam a Sua voz. E que a Tua palavra entre no coração de cada um nessa noite. Que o Senhor Deus possa, Deus, esclarecer, trazer entendimento, trazer respostas, trazer direções. Que o Senhor Deus possa trazer, Deus, sensibilidade, Deus, e graça, para que todos, instruídos na Sua palavra e na Sua verdade, possam, Deus, ser mais do que vencedores. Possam vencer as suas dificuldades, os seus desafios, os seus males. Possa vencer, Deus, os seus pecados e as dúvidas e problemas que tem vivido. E possa ser, Senhor, mais do que vencedores. Por isso, Senhor, que o Senhor me guie durante esse momento, nessa jornada, que o Senhor tome o controle, Deus, dos meus pensamentos, palavras, Senhor, sentimentos, para que tudo seja para a Sua graça, para o Seu louvor, para a Sua glória, para que os Seus propósitos sejam cumpridos, e que eu seja apenas um instrumento da Sua vontade e do Seu querer. Em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero tratar de um assunto muito importante, um assunto muito delicado. Então eu peço que vocês prestem, como tem feito em outros momentos, nas demais pregações, prestem bastante atenção. Nós já falamos a respeito da vida, da vitória sobre o diabo. Falamos sobre o mundo espiritual, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre suas estratégias e atuações. Falamos a respeito da vitória sobre o pecado, da gravidade do pecado e como alcançar vitória. E nessa noite, nesse momento, eu quero dizer e falar sobre a vitória, sobre as emoções, sobre as nossas emoções. E essa é uma área muito importante e muito espinhosa. Por quê? Porque o número de pessoas absolutamente doentes, enfermas nessa área, tem aumentado de uma maneira alarmante. Veja esses dados. Recente estudo apontou que a saúde mental de 50
63% dos brasileiros piorou entre 2020 e 2021. Uma pesquisa, outra matéria diz que pesquisa mostra que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Segundo especialistas, problemas de saúde mental costumam ser desencadeados pela pressão no ambiente de trabalho ou por situações afetivas da vida pessoal. Problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. E não para por aí. Novos dados mostram que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão. O levantamento feito aponta que 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo, enquanto 59% se encontram em estado extremamente severo de depressão. A ansiedade extremamente severa atinge níveis ainda mais altos, 63%. Nos últimos anos, as doenças mentais tiveram um aumento considerável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. A depressão é o mal do século XXI. A ansiedade afeta 18,6 milhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde, numa outra reportagem publicada pelo Ministério da Saúde do nosso país, divulgou na última sexta-feira, alguns anos atrás, sua maior revisão mundial sobre saúde mental desde a virada do século. O trabalho detalhado fornece um plano para governos, acadêmicos, profissionais de saúde, sociedade civil e outros com a ambição de apoiar o mundo na transformação da saúde mental. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um transtorno mental. O suicídio foi responsável por mais de 1 a cada 100 mortes, e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. A ONU publicou recentemente que 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, vivem com algum transtorno mental. Nós estamos falando de um número alarmante, é um número extremamente grande. 1 bilhão de pessoas. Muitas pessoas sofrendo com ansiedade, milhões de pessoas sofrendo com depressão severa, milhões de pessoas sofrendo com estresse severo, milhões de pessoas tomando medicamentos por conta de problemas mentais, problemas nessa área da vida. E pode ter certeza que muitas dessas milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo e no Brasil, que têm sofrido com esse tipo de mal, são cristãos. Estão dentro da igreja. Elas não estão imunes, estão sofrendo severamente com esse mal. Muitos de nós, aqui neste local, sofremos muito com isso. E se nós podemos dizer que estamos vencendo do diabo, ou estamos vencendo em questões de pecado, talvez quando nós chegamos neste ponto das emoções, mais que vencedores, não é a palavra mais apropriada. E nós devemos aprender. Nós devemos entender, porque este é um assunto muito delicado, por causa do preconceito, por causa da ignorância, por causa da desinformação. Muitas pessoas, elas evitam até falar nesse assunto. Algumas têm receio de falar nesse assunto porque vivem sobre isso e não sabem como lidar. Outras têm medo de falar que é pecado, outras têm medo de comentar sobre o assunto. Mas a verdade é que eu, como pastor, sei que muitas pessoas estão padecendo por algum desses males e nós devemos vencer. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus disse: o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida abundante, cheia da graça, cheia da alegria, cheia das virtudes do Espírito Santo, cheia de paz, de bondade, de benignidade, de esperança e de fé.
A vontade de Deus não é que os cristãos sejam pessoas depressivas, marcadas pela ansiedade, marcadas pelo estresse, marcadas pelas doenças mentais, de maneira nenhuma. Não é a vontade de Deus que pessoas, os seus filhos sejam reféns de medicamentos, porque não conseguem ter uma vida emocional saudável, não conseguem ter uma vida emocional estável e tranquila e feliz. Não é da vontade de Deus. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Essa é a vontade de Deus. Vida em abundância. Uma coisa que chama muito atenção para nós é que muitos cristãos que já leram a Bíblia inteira, que frequentam a igreja há anos e têm um bom conhecimento teológico, até um bom conhecimento bíblico, de histórias bíblicas, não têm uma saúde emocional saudável. Não têm uma vida emocional saudável. Eles de alguma maneira não conseguem conectar ao equilíbrio emocional, ao conhecimento bíblico, ao conhecimento teológico. Eles estudam, eles conhecem, eles decoram alguns textos, sabem temas de teologia, mas não sabem lidar com seus próprios problemas emocionais, nem com o problema emocional das pessoas que estão ao seu redor. Seja marido, seja esposa, sejam filhos, sejam pais. E por causa disso, ficam vivendo em uma zona cinzenta sem saber o que fazer. Eu não sei se é doença. Eu não sei se é um negócio que se resolve apenas com o médico. Eu não sei se é um negócio que eu devo encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra. Eu não sei se eu devo mandar pastor. Eu não sei se é demônio. Eu não sei se é pecado. Eu não sei o que eu faço. Bom, como eu não sei o que fazer, vamos deixar cada um tomar a sua decisão. Vamos deixar cada um fazer o que acha melhor aos seus próprios olhos. Se a pessoa quer tomar um medicamento, que vá. Se quiser ir num psiquiatra, que vá. Se a pessoa não quiser fazer nada, não vá. Se quiser ir em algum pastor, que vá. Mas pela ignorância, pelo desconhecimento, pela falta de entendimento, cada um acaba fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, sem saber exatamente qual é a vontade de Deus. E algumas pessoas, elas escondem isso e não querem lidar com a situação por conta de alguma questão de religiosidade, por alguma questão de preconceito. O que a Bíblia fala a respeito das emoções? Eu li 2 textos fantásticos. Paulo falando, olha, não fiquem inquietos, ou não fiquem ansiosos, ou não fiquem perturbados por coisa alguma, mas fiquem em paz. E deixe que a paz de Deus governe os seus sentimentos e traga esperança, alívio, equilíbrio. Em outro momento, Paulo, ele trabalha diretamente a respeito dos sentimentos. Você está aflito? Ore. Você está feliz? Cante. A Escritura fala sobre isso. As emoções. O que são as emoções? De onde elas surgiram? As emoções, elas vieram de Deus para cada um de nós. A alegria, o amor, a esperança, a paz, o domínio, o equilíbrio, tudo isso veio de Deus em nós. Quando Deus nos criou a alma vivente, repletos de sentimentos, repletos de emoções. Nós vemos que as emoções, os sentimentos que nós temos, é algo que vem do próprio Deus, do caráter do próprio Deus. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus que tem esperança, é um Deus amoroso. Deus é um Deus que tem sentimentos. O problema não é ter sentimento, porque isso faz parte da nossa vida. Não é ter emoções, porque nós somos seres emocionais. Não é um problema isso. Ninguém deve ficar incomodado por ter sentimentos, ninguém deve se achar estranho por ter sentimentos, por ter emoções. Nem emoções boas, nem emoções ruins, porque isso faz parte do nosso viver. Jesus ficou triste, e ele pecou por ter ficado triste? De maneira nenhuma. Jesus ficou bravo, e ele pecou por ficar bravo? De maneira nenhuma. As emoções são uma realidade no caráter, na pessoa de Deus e também em nós. E como eu disse a vocês, Jesus demonstra de uma maneira tão clara e tão verdadeira que os sentimentos vêm de Deus, são algo de Deus e não é um problema.
Em Mateus capítulo de número 26, verso 37, diz: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus ficou triste, Jesus ficou angustiado. E tem gente que quando fica triste fala: poxa, tem alguma coisa errada, eu sou crente, não posso ficar triste, eu estou angustiado. Bom, mas crente não pode ficar angustiado, será que pode, será que não pode? Será que eu posso ser uma pessoa, ter momentos de tristeza? Ué, Jesus entristeceu, ficou angustiado. E tem gente que acha estranho, tem gente que acha que não pode, tem gente que você fala: poxa, eu estou triste, e tem coisa errada na tua vida. Como assim, não posso ficar triste? Claro que podemos ficar tristes, angustiados. Em João capítulo 15, verso 11 diz: tendo dito estas palavras, tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Alegria. Jesus falou: olha, eu tenho falado, ensinado essas coisas para vocês, para que a minha alegria, ou seja, eu estou alegre, eu tenho uma alegria, a minha alegria esteja com vocês, que vocês sejam contagiados pela minha alegria, que vocês sejam alcançados e tenham a mesma alegria que eu tenho. E aí às vezes tem algum crente feliz, entusiasmado, empolgado, e tem gente que acha: crente não pode ser feliz não, ó o apocalipse aí chegando. Você está sorrindo? Ei, irmã, você está sorrindo? Pode não. O mundo está perdido, você está sorrindo? Jesus está voltando, você está sorrindo? Imaginei, corre não. Que negócio que é esse? Tem gente que acha que crente tem que ser o cara depressivo. Nossa, o mundo está acabando, meu Deus do céu, o mundo está acabando, estou ficando meio doido. Deus vai voltar, o mundo está perdido. O pecado, a maldade, e chora, e não pode sorrir. Não posso sorrir. Por quê? Porque tem um estereótipo equivocado do que é ser cristão, e acha que ser cristão não é permitido ser alegre, não é permitido felicidade. E Jesus demonstra o quê? A minha alegria. A escritura vai dizer em Hebreus que Jesus foi ungido com óleo da alegria mais do que a seus irmãos. O que significa isso? Significa que Jesus era mais alegre, mais feliz do que as pessoas que estavam ao redor dele. Mais alegre, mais feliz, mais contente. Foi ungido com óleo da alegria mais do que os seus irmãos. Em Marcos capítulo 3, verso 5, nós temos uma mistura de sentimentos dentro de Jesus que nos deixa assim perplexos e nos chama a atenção. Diz o texto: irado, falando de Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Jesus aqui apresenta 2 sentimentos. Primeiro sentimento: ele ficou irado, ele ficou insatisfeito. Às vezes tem algum pai, alguma mãe, que de vez em quando fica irado com o seu filho por conta do seu pecado, por conta da sua maldade, e aí se recrimina. Mas eu fiquei irado, eu não posso ficar irado com meu filho, não posso ficar irado com ninguém. É proibido estar irado, é proibido ficar irritado, eu não posso, não é coisa de crente ficar bravo. Às vezes algum outro irmão aparentemente piedoso, que acha que conhece a Escritura, mas não conhece, fala: você não pode ficar bravo. Não, bravo não é coisa de crente. Jesus ficou irado, ficou bravo. Ao mesmo tempo que ele estava bravo, olha que mistura impressionante de sentimentos. Jesus ficou bravo e profundamente entristecido. Profundamente entristecido. A incredulidade das pessoas e a provocação das pessoas sobre Jesus geraram ira e geraram tristeza. Tristeza e ira. Ou seja, olha os sentimentos transbordando de Cristo. Em Marcos capítulo 14, nós lemos as passagens e ela repete de uma maneira um pouco diferente, levando consigo, em Marcos 14, 33, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado. Aí, às vezes nós ficamos aflitos, ou você vê alguém aflito,
E às vezes a primeira coisa que a pessoa fala, isso não é coisa de crente não, pode ficar aflito não. Tá aflito aí? Que negócio que é esse? Que aflição que é essa que você tem? Não pode, crente não fica aflito. Jesus ficou aflito. Jesus ficou angustiado. Veja os sentimentos na vida de Jesus. Em João capítulo 11, verso 33 ao 36, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Olha quantos sentimentos Jesus está tendo aqui. Veja quantas emoções ele tem. Ele viu, ele agitou, ele perturbou, ele chorou, ele demonstrou amor. Olha quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha quanto sentimento, olha quantas emoções acontecendo na vida de Jesus. Perturbado, chorando, amando. Ele também era uma pessoa muito dócil, tranquila. Veja esse texto de Lucas, capítulo 18, versos 15 e 16. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha que tranquilidade. Não traz criança não, vai atrapalhar. Não, deixa eu trazer, fica aqui. Estava sentado, tranquilo, em paz, recebendo as crianças, talvez aquele alvoroço de criança lá, querendo chegar perto, querendo tocar, querendo falar com ele, querendo abraçar, querendo sentar no colo, querendo fazer alguma brincadeira com ele. Deixa vir. Você consegue ver a singeleza, a doçura, a ternura no comportamento dele, tão agradável. Veja, ter sentimentos não é um problema. Ter emoções não é um problema. Ele teve todas essas emoções, todos esses sentimentos, e em momento algum ele pecou. Ele pecou porque ficou aflito? Não. Ele pecou porque ficou alegre? Não. Ele pecou porque ele entristeceu? Não. Ele pecou porque ficou irado? Não, ele não pecou. Perfeito. Sem pecado, cordeiro sem ruga, sem mácula. Mas um homem cheio de emoções. Nós podemos ter emoções. As emoções não são um problema para nós. O problema é que nós temos uma grande dificuldade de lidar com os nossos sentimentos. Nós temos uma dificuldade enorme de lidar com eles. Um certo escritor disse, existem duas formas extremas de experimentar as emoções, que podem produzir atitudes danosas. Na primeira, a pessoa aprende a evitar todo tipo de sentimento, convencendo de que não existem e, portanto, devem ser negados ou ignorados. No outro extremo, ao contrário, a pessoa se entrega às emoções sem oferecer nenhuma resistência. Em ambos os casos, perde-se de vista um ponto muito importante, que as emoções formam parte da vida e que são os elementos mais importantes sobre os quais constrói a felicidade e o prazer pela existência. Primeiro erro, reprimir as emoções. Primeiro erro, matar os seus sentimentos. Quantas pessoas, até pastores, pais, familiares, colegas, falam, você tem que matar o seu sentimento. Isso não é bíblico. Como que eu vou matar um sentimento? Eu fui criado com isso. Eu nasci, é a vontade de Deus que eu tenha sentimentos. Eu sou um ser emocional. Eu sou um ser cheio de sentimentos. Como que eu vou matar isso? Não tem como. É um aconselhamento que é irreal. Mata o seu sentimento. Como que funciona? Onde que eu aperto aqui? Dá vontade, tem hora, não dá? Dá vontade de você pegar o sentimento e encontrar onde que ele está e pá, matar. Mas tem como fazer isso? Não tem jeito. Não tem jeito de matar os sentimentos. E aí, muitas vezes algumas pessoas usam aquele texto, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aí a pessoa acha que usando esse texto, está certo em falar que deve matar sentimentos. E na verdade não deve fazer isso. E aí nós temos vários problemas com relação a isso.
quando eu escondo os meus sentimentos, quando eu escondo as coisas que eu estou vivendo, eu não sou tratado. Eu não consigo ser mais do que vencedor. Eu não consigo lidar com eles. Eu vou acumulando aquilo dentro de mim e aquilo vai me matando. Algumas pessoas, por não entenderem bem essa questão de sentimentos, elas não se abrem com ninguém. E aí vai acontecer uma anomalia, que ao invés das pessoas procurarem os santos, procurarem os irmãos da fé para compartilhar a respeito dos seus sentimentos, das suas emoções, eles, por orgulho, por ignorância, acabam procurando terceiros, que sequer são da fé. Às vezes começa a procurar psicólogo, começa a procurar psiquiatra, por orgulho. Eu não posso falar o que eu estou sentindo. Eu odeio meu marido. Eu odeio minha esposa, eu não aguento mais ela. Mas como que eu chego lá no pastor e falo isso? Aqui na igreja vem cá, dá um abraço, elogia, faz brincadeira com o cônjuge, mas na verdade lá no fundo o sentimento verdadeiro não é esse. É de hostilidade, é de indiferença, é de raiva. E está escondendo. Mas não pode falar. Imagina chegar no pastor, bater lá na porta, pastor, eu preciso de um aconselhamento, o que é? Nossa, eu odeio meus filhos. Nossa, meus filhos são chatos, mais chato, mais chato. Estou com uma raiva daqueles meninos. Não vão até jogar pela janela, um por um. Não pode falar dos sentimentos. Aí você reprime, esconde. Imagina você chegar lá na porta, lá, às vezes você faz parte de ministério, pastor, eu posso matar meu patrão? Nossa, se eu falar isso, o pastor me tira do ministério. Nunca mais eu faço nada. E aí começa a esconder. Começa a reprimir os sentimentos. Eu tenho que fingir que eu não tenho. Eu tenho que fingir que isso não existe dentro de mim. Eu tenho que esconder isso, eu não posso expor, eu não posso revelar, eu não posso falar. E aí às vezes a solução que muitos têm é, eu não vou falar para ninguém que seja conhecido. Eu vou procurar um psicólogo que mora lá no Nordeste, fazer uma terapia online. Para quê? Porque ninguém não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe onde que eu moro, não sabe a família, não sabe que eu sou crente, não sabe nada da minha vida. Eu conto minhas podreiras. Aí eu conto o que eu estou sentindo. Aí chega lá, senta, deita lá no divã, abre o coração. Tem certeza, moço? Pode falar. Nossa, eu estou desanimado da minha vida. Nossa, minha mãe é chata pra caramba. Meu pai nem se fala. Nossa, eu estou gostando de um monte de gente. Nossa, tem uns rapazes, umas moças lá no mundo que eu estou com desejo. Não aguento mais a minha vida. Sabe, tá uma loucura. E vai lá se abrindo. Por quê? Porque reprimiu os sentimentos. Escondeu. Matou. Eu não posso falar, eu não posso sentir. Está na frente de todo mundo aqui, às vezes vai expressar uma certa alegria. Eu não posso fazer isso não, porque é meio carnal. O povo vai achar que eu sou carnal, sou alegrinho demais, sou felizinho demais. Alguém vai perguntar para mim, como que você está? Eu não posso falar que eu estou mal, eu não posso falar que eu estou triste, eu não posso falar que eu estou emburrado, não posso falar que eu estou insatisfeito. Alguém está lá jogando mal, pereba lá no futebol lá, perna mais torta que o Garrincha. Aí chega, você fica irritado com o cara, como que você está? Tá tudo bem? Tô ótimo. Esconde, fala, não, tô bem não, né? Pô, o cara acabou com o time. Tá lá escondendo o sentimento. E aí você esconde o sentimento e você fica doente. Porque você começa a acumular insatisfações. Você começa a esconder as coisas dentro de você. Aí de repente o cara tá lá no meio do futebol, começa a dar uns gritos lá. Você fala, o que aconteceu com o fulano? Ou de repente o cara tá lá jogando, de repente ele vira assim, não aguento mais isso aqui, vai embora andando. O que aconteceu? Vá, pô. Sai lá, vira as costas, não quer mais. O que está acontecendo? O cara não escondeu tanto sentimento que não aguentou, pá! Explode. Tem uns dedos apontando. Deus está falando aí. Deus está falando, o acusador está apontando. Eu não sei não. Está lá. O orgulho, o preconceito, a ignorância tem feito muitas pessoas esconderem os seus sentimentos, esconderem o que pensam, o que sentem, o que acham, e por causa disso elas estão vivendo de uma maneira mascarada, que para os outros funciona muito bem, porque eu vou te falar, funciona perfeito, porque quando um ou outro corajoso chega para abrir o coração, você fala, meu Deus do céu, como que você mascarou isso tão bem?
como que você conseguiu fazer isso? E faz quanto tempo? Faz 3 anos. Rapaz do céu, você é um artista, você vai ganhar um prêmio de Oscar esse ano, ó. Mascarou bem demais. Como que você aguentou viver nesse sofrimento, nessa ira, nessa tristeza, nessa desesperança, nessa loucura, tanto tempo assim? A pessoa não aguenta. Ela vai acumulando. Aquilo não sai naturalmente muitas vezes. A regra é aquilo aumentar, 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 o estresse aumentar, a ansiedade aumentar, o medo aumentar, a tristeza aumentar, a depressão aumentar, e aquilo vai virando uma bola de neve tão grande, tão absurda, que ela esmaga você. Por quê? Porque matou, porque reprimiu os sentimentos, reprimiu as emoções. Você não deve fazer isso, escondê-las, matá-las. Você deve fazer o que Provérbios diz: controlar, administrar ela, procurar mantê-la sob controle seu, mas nunca fingir que isso não existe. Começa a gerar uma hipocrisia desnecessária. Todo mundo dentro da casa de Deus tem que estar feliz, tem que estar de bem com a vida. Todo mundo dentro da casa de Deus tem que estar ótimo, às mil maravilhas, como se estivesse na Disney, como se estivesse num mundo de fantasia. Ninguém pode estar mal, ninguém pode estar triste, ninguém pode estar insatisfeito, ninguém pode estar irritado, ninguém pode estar de mau humor, não pode ter nada, não pode ter sentimento ruim. Todo mundo tem que chegar aqui, chegou ali na porta, desceu do carro, pá, deixa eu pôr a máscara. Tô bem, como você tá? Tô ótimo, glória a Deus, estamos firmes, né? Ele tá lá rindo, sorrindo, brincando, falando, na verdade, colocou a máscara aqui, entra no carro, tira a máscara e volta a ser quem foi de verdade. Que bobagem que é essa? Deixe esse orgulho de lado, deixe esse capricho de lado. Isso não está curando você, isso não está transformando você, isso não está sendo a forma de ser mais do que vencedor nessa área, porque não adianta nada você ser mais do que vencedor aqui, na frente dos outros, e chegar lá na tua casa, trancar-se no quarto, chorar depressivamente, desanimar da vida, pensando em se matar. O que adianta? Ou chegar lá insatisfeito com um monte de gente? Exponha seus sentimentos. Deixe Deus tratar seu coração. Por outro lado, o outro extremo é o cara: o pastor falou para não segurar os sentimentos. Vocês vão ver quem que eu sou. Aí vem o louco, maluco, o depressivo. Aí já chega chorando: meu Deus do céu. Calma, meu filho. Eu tô morrendo. O que foi? Ai, não sei, mas eu tô morrendo. Calma. Pastor, me ajuda, o que foi? Eu perdi meu celular. É duro, né? Eu vou pra fora. O Alencar brinca: você não me conhece. Vocês vão ver agora a versão Super Saiyajin dele. Alencar vai ser pouco, vou perturbar meio mundo aqui. Calma. Tem limite na vida. Ninguém aguenta também não, é. Aí Provérbios 16:32 tem um texto. Meu irmão, que texto maravilhoso. Que texto fantástico. Olha como Deus julga a situação. Olha como que Deus encara. Ele vai comparar dois tipos de pessoas. Olha como Deus julga essas duas pessoas. Melhor é o longânimo, ou seja, aquele que persevera, aquele de ânimo longo, do que o valente, que é o corajoso, que põe o peito aberto. E o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Deus está falando: olha, eu prefiro o equilibrado. Eu prefiro aquele que domina a si mesmo, que governa o seu espírito, do que aquele que é valentão. Chega o cara aqui com o peito aberto, achando que é o bambambam, que é o valente, que é o Sansão, que é o herói, que vai fazer acontecer, e o pau vai moer agora, que agora ele vai mudar a história da humanidade, de tudo. Chega com aquela valentia toda, não dura nada. Valente hoje, amanhã: estou pensando em sair da igreja. Hoje? Não, porque agora, pastor, agora ó, 13º apóstolo, põe meu nome aqui, ó. Pode pôr meu nome. Pedro, João, Tiago, 13º, sou eu. Tá lá, valente, eu vou fazer a mudança. Eu entrei nessa igreja que eu vou pôr pra quebrar agora. Você vai ver que é obreiro de verdade. Dá esse ministério na minha mão. Dá esse ministério de comunicação, de louvor. Vou fazer arrebentar isso aqui, ó. Nem o Hollywood vai ter um trem tão bom. Uma semana depois: pastor, eu acho que eu vou sair da igreja. O que aconteceu, moço? Deus não te trouxe? Então, não sei, é que... sei lá. Não aconteceu nada não, mas eu vou sair.
Mas cara, você não falou que vai mudar tudo aqui? Você não é o Messias esperado por mim? Mas você não é o cara que vai fazer tal acontecer e encher aqui de milhares, dos milhares de pecadores? Você não é só um evangelista que ia fazer Billy Graham sentir inveja? Mas aconteceu. Não, cuidar da minha vida. Ai, Deus fala, olha, eu prefiro o perseverante. Eu prefiro aquele que é constante. Eu prefiro aquele que é longânimo. Eu prefiro aquele que governa a si mesmo do que esses malucos no pedaço que aparecem aí achando que vai fazer e que é o valente, que vai conquistar e na verdade é só valentia, é só imagem. Ou seja, irmão, não vai para os extremos não. Não vai assim, olha, o que vem no meu coração eu falo, eu faço e tudo mais. Não vai por esse lado. Isso é coisa de gente que não tem domínio próprio. Isso é coisa de gente que não tem controle emocional, que não domina o seu espírito. É o outro exagero. Não sabemos lidar muitas vezes com as nossas emoções. Em um certo aspecto nós refreamos. Eu não posso gostar de ninguém. Eu não posso sentir. Eu sou uma mãe, eu não posso ficar brava. Eu sou um pai, eu não posso ter alegria. Eu sou crente, eu não posso. Segura, guarda o coração. Aí um jovem que está gostando de alguém. Pastor, está acontecendo uma coisa muito errada comigo. O quê? Estou gostando de alguém. Ai, gente. Que bom você é ser humano, né? Você é homem, né? É uma mulher? É uma mulher. Ok? Estamos indo bem. Não há nenhum mal nisso tudo. Mas eu não posso, pastor. O mundo não está acabando. Os homens de Deus não eram homens de lágrimas. Não eram homens que choravam e se martirizavam e pegavam um chicote e batiam nas costas. Eu estou gostando, estou até feliz. Calma, moço. Pode. Não tem problema não é pecado gostar não é pecado. Tem que controlar isso, administrar isso de uma maneira madura. Tempo, modo, tudo mais. Tem gente que está reprimindo demais. Reprimindo as emoções, reprimindo os sentimentos. Tem hora que a pessoa queria dar um abraço numa outra pessoa, queria falar, nossa, eu te amo. Ai, não posso. Ai, o que vão pensar de mim se eu chegar abraçando e falando que eu amo? Ai, que esquisito. Gente, para de refrear sentimento. Para de esconder. Vai abraçar, vai amar, vai fazer o bem, vai dizer que ama. Para de ficar segurando isso. Para de ficar refreando seus sentimentos, escondendo essas coisas. Para de ficar escondendo as suas tristezas. Para de ficar escondendo as suas frustrações. Isso não adianta nada. Chegou em casa lá, você vai compartilhar com um irmão, um amigo, um cônjuge. Como que você está? Estou triste. Esconde não. Mas se eu falar que eu estou triste, ele vai perguntar e é a causa da minha tristeza é ele. Fala. Abra o seu coração. Seus sentimentos são importantes, você precisa administrá-los bem. Refrear, reprimir, não é a maneira adequada. É um exagero, cuidado com esse extremo. Outro extremo é toda hora. Aí chega lá o marido. Não vou refrear não. Mulher, estou insatisfeito com isso. Mulher, fiquei bravo com isso. Mulher, nossa, você que canseira, mulher. Que isso? Ou a mulher, não marido, fecha essa porta, fecha essa gaveta. Põe o seu tênis lá fora. Meu Deus, você me estressa, eu não aguento mais você. Está lá o dia inteiro falando. Você está em Nárnia já, né? Você já está numa outra dimensão. Você está ouvindo. Mas não para. Por quê? Porque também você tem que controlar. Calma, né? Pô, tudo em tudo, toda hora, todo momento, não. Governa esse espírito aí. Dá uma segurada também. Tem gente que não aguenta mais, né? São dois extremos que muitas vezes nós não sabemos administrar. Você que usa uma armadura de ferro, que ninguém penetra no teu coração e não sai nada de você, você está errado. Muda isso, vai fazer bem para você. Você que está nu diante de todo mundo, se veste um pouco, se guarda um pouco. Mas a minha vida é um livro aberto. Meu, faz isso não, ninguém quer ver os detalhes sórdidos da sua vida, não é para todo mundo certos detalhes, esconde um pouco. Tem gente que, meu Deus do céu, olha, eu vou falar, assim, o que eu já conheci, ou de mulher, ou de marido, mas, assim, mais mulher, mas que expõe o marido para meio mundo. Se fosse colaboradora de jornal, tava lá, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, meu marido fez aquilo outro, meu marido é assim, assado, gastou muito, fez isso, fez aquilo. Ixi, rapaz, eu já sentei, já vi umas mulheres fazendo isso, falei, nossa, que vergonha, graças a Deus que a minha não é assim, eu acho.
Vai saber, né? Vai que eu tô aqui, né? E lá na barraquinha quem tá ardendo, minha orelha tá queimando, né? Gente, equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio é uma das coisas mais difíceis de ter. Equilíbrio é uma das capacidades que o ser humano mais perdeu depois da queda. E você precisa ter equilíbrio. Deve orar para ter equilíbrio, para você conseguir não ser nenhum soldado preso numa armadura, nenhum livro aberto, uma pessoa nua também em sentimentos e pensamentos. Diante disso, tendo esses parâmetros trabalhados, eu gostaria de tratar dos problemas mais comuns, dos problemas emocionais mais comuns, e que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos conhecer um pouco e enfrentá-los. O primeiro deles é a depressão. Um conceito de depressão é um mal que produz alteração de humor caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. A depressão é algo terrível que acomete a vida de uma pessoa e é como um câncer. É como algo que vai dominando a pessoa e vai devorando a esperança e a alegria daquela pessoa. Ela não consegue encontrar esperança, não consegue encontrar um refúgio, uma porta, uma solução mais para a vida dela. E todas as formas de tentar uma solução são fracassadas, são impossíveis em sua mente. E aquilo vai dominando. E um sentimento de tristeza contínuo e cada vez mais profundo, de não ter solução, de não ter forma de sair daquilo, de não ter forma de vencer aquilo, começa a dominar o coração dessa pessoa e essa pessoa começa a entrar em depressão. Por quê? Porque não tem mais o que fazer. A pessoa pensa assim, o meu caso não tem solução. Não tem jeito, não tem mudança, não tem esperança, não tem forma de vencer isso, não dá, para mim não dá certo, para os outros pode dar certo, para as outras pessoas pode funcionar, mas para mim não. E a pessoa começa a nutrir esse negativismo, esse pessimismo, essa tristeza de uma maneira tão intensa, que ela começa a perder o sentido da vida. Pô, para que eu vou investir? Para que eu vou fazer? Eu sei que para mim não vai dar certo. Eu sei que comigo não vai ser desse jeito, que eu vou errar de novo, que vai dar tudo errado, que não vai dar certo. Aí a pessoa começa a ficar depressiva. Ela perde a esperança. Não, eu não vou ter relacionamento com os outros não, porque eu sei que isso não vai resolver. Eu não vou procurar outras pessoas, eu não vou procurar tratamentos, porque não vai resolver. O que está em mim está tão profundo que ninguém pode tirar. E a pessoa ela se entristece, perde a esperança, e aí ela começa a se esconder. Ela começa a ficar isolada, apenas lamentando a miséria da sua vida e a falta de esperança e oportunidade para ter uma vida diferente. Muitas vezes nutrindo uma inveja dos outros que têm uma vida melhor e fica se questionando por que a minha vida é essa droga. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu passo por isso? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou dessa forma? Por que comigo não deu certo? Por que comigo não foi diferente? Eu não presto, eu não valho, essa vida não vira nada para mim, não tenho prazer, tudo que eu tentei, tudo que eu imaginei, foi tudo frustrado. E aí a pessoa se esconde nisso. A Escritura vai trazer alguns textos que eu quero usá-los para trazer algumas direções. Em Filipenses capítulo 4, verso 8 diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Em Lamentações, capítulo 3, verso 21 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em Salmo 62, versos 1 e 2 diz, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha, e a minha salvação, e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Não serei grandemente abalado. Qual é o problema da depressão? Qual é o grande problema da depressão? Você chega num estado tal que você não tem mais fé em Deus, e você precisa lutar com isso, por quê? Porque isso é pecado. Você precisa resistir a isso. Você não pode deixar com que a palavra de Deus, a pessoa de Deus, não se torne mais nada na sua vida, ou se torne algo vão, algo irrelevante, algo que não tem poder.
Você deve chegar e falar, Senhor, eu estou tão triste como Jesus ficou triste. Eu estou abalado como Cristo ficou abalado. Cristo ficou aflito e chorou porque um amigo próximo que ele amava morreu. Porque foi abandonado. Porque ele sabia que ia sofrer muito. Eu estou triste, mas Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Eu sei que o Senhor pode me consolar. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que existe sempre uma maneira, uma porta, um escape vindo da sua presença. Eu sei. Eu posso até não estar vendo nada agora. Eu posso não tocar na solução e nem sentir a solução. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer nas suas promessas. Eu preciso crer na sua palavra. No momento em que a depressão me torna uma pessoa incrédula, eu estou pecando. No momento em que a tristeza, em um momento que as promessas de Deus eu começo a deixar com que elas não tenham valor nem poder na minha vida, eu estou entrando em pecado. E Deus não deseja isso de maneira nenhuma. Estar triste é aceitável. Passar por momentos de sofrimento é aceitável. Você ignorar o poder de Deus não é mais aceitável. Você precisa olhar e falar, não, peraí, não, tudo tem um limite. E o limite é esse. Você não pode ignorar mais Deus. Você não pode desprezar Deus. Não pode desprezar o seu poder. Não pode desprezar o seu amor. Não pode desprezar a sua graça, a sua misericórdia, as suas promessas, a sua benignidade. Esse é um limite, é uma linha vermelha da qual você não pode passar. E se você passou, você deve retornar urgentemente. Você não pode sair de um retiro como esse e depressiva e o Espírito Santo falar a solução. Não, não há. Você não pode sair no retiro e falar, não, para mim não vai dar certo. E o Espírito Santo falar, dá certo porque para Deus não há impossíveis. E você falar, não, para mim não serve. Você não pode dar as costas a Deus dessa maneira. E se você tem dado, Senhor, me perdoa. Me perdoa por não crer no seu poder. Me perdoa por não acreditar nas suas promessas. Me perdoa porque eu estou deixando a incredulidade dominar o meu coração. Eu estou permitindo com que a tristeza venha corromper a minha fé e a minha esperança no Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu tenho direito e posso ficar triste como o meu Senhor ficou triste, mas eu não posso deixar de crer. Eu não posso deixar de crer. Eu me lembro de Ana, mulher de Elcana. Ana, ela era uma mulher estéril, toda vez que ela ia para Jerusalém era um inferno. Ela chegava em Jerusalém para comemorar as festas. E vinha em Siló, na verdade, para comemorar as festas. E quando chegava lá, a outra mulher, porque Elcana tinha duas mulheres, uma era estéril, Ana, a outra era fértil. Ela chegava e provocava, e irritava, e tirava onda com a cara de Ana. E Ana ficava extremamente triste, aborrecida. A Escritura vai dizer que ela ficava tão mal, que ela não comia. Ela não comia. Olha o grau de tristeza dela. Não comia, ela não conseguia comer. Eu não estou com vontade de comer. Vinha o seu marido Elcana, fala, você é melhor, eu amo você mais do que 10 filhos. Você não está satisfeita com o meu amor? Ela, eu não consigo. Está tão ruim, eu me sinto tão triste, eu me sinto tão miserável. Eu sou uma mulher que não dou frutos, que não dou filhos, eu não consigo. E ela ficava triste, chorava, angustiava. Chamava, vem jantar. Não quero comer. Por que eu não estou com vontade? Porque a penina me trouxe a memória, aquilo que me destrói, a minha vergonha, o meu fracasso, eu não aguento. Ela estava num estado de tristeza, uma tristeza profunda. O que ela fez? Foi orar. Alguém está aflito? Disse Tiago, ore, eu vou orar. Aquilo que é impossível para os homens, para o Senhor não é impossível. Olha a fé dessa mulher, ela chegou, Senhor, eu vou fazer um voto. O meu recurso é o Senhor. Existe uma esperança, existe uma porta, apenas uma porta. Não há nada que os médicos possam fazer, não há nada que os homens possam fazer, não há nada que a biologia, que a ciência, que a tecnologia possa, mas eu sei que o Senhor pode. Senhor, eu faço um voto a Ti. Se o Senhor abrir a minha madre, se o Senhor me curar desse mal tão grande, eu darei o meu filho ao Senhor. Esperança. Opa, peraí. Ela não ultrapassou a linha. Ela sabia que havia uma esperança. Ela sabia que tinha um recurso. Deus. Ela fez o voto. Tempos depois a Escritura diz, e Deus se lembrou de Ana. E ela deu à luz a um homem chamado Samuel.
Como que ela lidou com isso? Ela não deixou passar. Tem um limite, meu irmão. E esse limite você não pode passar. Esse limite é pecado. Você pode estar triste, você pode estar angustiado, pode estar que nem ela, até sem vontade de chorar, mas você não pode deixar de crer em Deus. Você não pode deixar de crer nas promessas de Deus. Você não pode deixar de crer no poder de Deus. Não pode dar as costas a Deus. Não pode ignorar a Deus. Não pode falar, Deus, o Senhor não serve para mim, vou procurar recursos em outras coisas. Não pode, porque você vai entrar num estado sem solução, num estado gravíssimo, num estado absurdo. E aí é o estado que muitas pessoas vão chegar a pensar ou até cometer o suicídio. Porque se Deus não for solução para a sua vida, você vai ver rapidamente que não existe solução para você fora dele. E se ele não pode se resolver, você estará condenado a viver com o seu problema pelo resto da vida. Mas se eu acredito que Deus pode me ajudar, sempre haverá uma fagulha de esperança que vai me ajudar a perseverar e continuar. O que você deve fazer diante desses textos? Confie em Deus e nas promessas de Deus. Procure por ajuda. Há um texto maravilhoso, eu peço para você abrir, 2 Coríntios, é um texto tão bom, que eu desejo que você abra, para que você veja. Segunda Coríntios, capítulo de número 7. Segunda Coríntios, capítulo 7, verso de número 5. Olha a situação. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Até aí. Olha o testemunho de Paulo. Olha, rapaz, quando a gente chegou lá, meu Deus, lá na Macedônia, que loucura, que caos, que estresse, que angústia, só BO. E no verso de número 6, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades e o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. O que aconteceu? Paulo estava na Macedônia. Não, pensa, o homem estava ficando desesperado. Estava angustiadíssimo, angustiado, aflito, não teve descanso nenhum. Por fora combate, problema, por dentro temores, receios, angústias. E aí como que Deus consolou? Começou uma história bem longe, lá em Corinto. Lá numa cidade chamada Corinto, começou a história de consolação do apóstolo Paulo. Como? Tito estava lá em Corinto, e as pessoas de Corinto começaram a falar, Tito, você vai visitar Paulo? Vou. Faz o seguinte, fala para ele que a gente ama ele. Fala que ele mandou uma primeira carta para nós, e ele arrebentou com a gente aqui, mas a gente arrependeu, a gente mudou de vida, e agora a gente está fazendo tudo da maneira correta. Fala para ele que ele é importante, fala para ele que ele é o nosso pastorzão, manda um nosso abraço para ele. Aí Tito foi lá, chegou para Paulo, Paulo, como que você está? Tô acabado, tô arrebentado. Não, Paulo, tenho notícia boa. Não, Paulo, olha, eu vou te mostrar uma coisa que você não está vendo. Sabe aquele BO, aquele borogodó que deu lá em Corinto, que você quebrou o pau por carta, sei. Olha, eles se arrependeram, eles estão dizendo que ama você, que está com saudade de você, que começaram a fazer as coisas certas. Olha, Paulo, o seu trabalho não é em vão, você sofreu lá em Corinto, olha o fruto, você está sofrendo na Macedônia, vai ter fruto também, Paulo. Quem consolou? Deus mandou uma pessoa. Ou seja, qual recomendação que nós temos? Procure pessoas. Abra o seu coração para que Deus ajude você. Através de pessoas. Aí você está lá sozinho, morrendo, arrebentado, angustiado, chorando. E Deus está falando, olha, eu preparei tantos consoladores para você. Abra o seu coração para eles. É uma maneira, uma ferramenta de Deus para que nós sejamos mais do que vencedores em nossos problemas emocionais. Se abra. Às vezes você não está enxergando as coisas da maneira correta, como Paulo não estava enxergando nesse momento. Paulo só estava vivendo problema, só estava vendo caos, só estava vendo gente pecando, gente perseguindo, portas se fechando, coisa ruim acontecendo. Ele só estava vendo isso. Chegou Tito, Paulo, eu tenho uma outra coisa para te mostrar, que você não está vendo.
E aí Paulo foi consolado. Às vezes você está lá no fundo do poço, porque você só está enxergando as coisas de uma maneira. Você só está enxergando de uma forma. E quando vier alguém para falar com você, quando você abriu o seu coração, porque Tito chegou lá e Paulo falou, olha, está um caos. Paulo não ficou fingindo de fortão que estava tudo bem. Chegou lá Tito lá, ele não ficou assim, como que você está, Paulo? Não, estou ótimo, estou bem, estou na graça de Deus. Que isso, ó, fortão aqui, ó. Aqui é Max Steel. Aqui não é Hello Kitty, não. Aqui nós é brabo. Aqui a gente briga. Aqui a gente é forte. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então arrebentar, mas tão bem, tô forte aqui, tô aguentando. E o cara tá lá cambaleando, te tá vendo, rapaz do céu, você tá meio ruim, né? Não, tô ruim não, tô bem, eu só tô um pouquinho cansado. O cara tá lá puxando a perna, tá chorando, tá saindo na live. Mas você não tá chorando, Paulo? Não, isso aqui é suor do trabalho. Não foi assim, não. Tito chegou para Paulo. Como que você tá, Paulo? Nossa, Tito, o que eu fui arrumar nessa Macedônia? Eu acho que deve ter comido demais. Aí eu sonhei, o homem falou, passa daqui para Macedônia. Nossa, o que eu arrumei? O que eu tô fazendo nesse canto? Tá dando tudo errado, Tito. Tudo errado. Eu tô tendo um monte de problema lá fora, aqui dentro um monte de medo, está dando errado nas outras igrejas. Parece que tudo saiu do meu controle, não sei o que eu faço, Tito. Me ajuda, fala alguma coisa, Tito. Aí Tito falou, Paulo, tá dando certo. Tá dando certo, Paulo. É difícil, dá trabalho, mas tá dando certo, Paulo. Eu vim trazer o fruto do seu trabalho lá em Corinto. Tá dando certo, Paulo. Vamos, Paulo. Confia. Confia. Seu trabalho não está sendo em vão, não. Olha lá as bênçãos. Ele está falando que ama você. Olha as saudades, o fulano. Sabe aquela outra pessoa que também falou? Sabe aquele outro lá, então, que começou na fé, então já cresceu e mandou um abraço para você também, Paulo. A igreja está indo. Nossa, valeu, Timão. Valeu, Tito. Valeu, Tito. Eu estava numa situação tal, estava na depressão aqui, rapaz do céu, não estava vendo mais nada. Consolado. E aí tem pessoa que, infelizmente, passando-se de crente poderoso e maduro, fala, não, é só eu e Deus. E aí a pessoa vai de buraco em buraco, de abismo em abismo, por conta do seu orgulho, de não querer mostrar que as coisas não estão tão bem quanto parecem. Paulo não quis pagar de forte, não. Ele apresentou as suas fraquezas. E foi animado e consolado. Se você fica fingindo que é crente forte, mas na verdade se é apenas um crente orgulhoso, arrogante, um crente fingido, você não vai ter consolo nenhum. Abra o seu coração. Aceite a ajuda de pessoas. Procure pessoas. Outro problema grave, um outro mal que acontece, a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer vários problemas terríveis na pessoa. Uma preocupação, uma ansiedade, sabe, a pessoa está inquieta, ela não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade, não consegue sossegar. Ela começa a entrar num estado de atividade, de preocupação, de loucura. Tudo é uma correria para cá, para lá, ela não consegue parar quieta. Jesus está lá na casa, sentado, ensinando, e está lá Marta correndo para lá, indo para lá, vindo, mexendo, correndo, achando ruim, estressada, brava, que a irmã não ajudava. Calma, mulher, o que você está arrumando? Por que você está tão ansiosa? Por que você está tão perturbada? Calma. Não, mas é porque tem que fazer muita coisa, tem que fazer coisa em casa, tem que fazer coisa na igreja, tem que fazer coisa no trabalho, tem que entrar no não sei nas quantas, é filha, é esposa, é mulher, loucura, a pessoa é ansiosa, está inquieto. Calma. E essa ansiedade tem sido um grande mal. E a Escritura diz, alguns textos, Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. A paz vai guardar os seus sentimentos. Romanos 12:12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Meu irmão, vai ter problema sim. Vai ter momento de aflição, vai ter momentos que você vai ficar assim, olha, que nem Paulo de pelo para cima. O que você deve fazer? Como que você lida um pouco com essa ansiedade, com essa loucura que você vive? Com essa agitação que você vive? O que você faz? Bom, em todas as coisas que eu estou dizendo, a oração, o jejum, a vida devocional, ela é essencial. Eu estou dando algumas coisas além que a Escritura recomenda para nós.
Uma delas é você aceitar. Aceite que vai ter momentos mais tribulados e que você tem que abrir mão do seu capricho de entender que nem tudo vai sair do jeito que você quer, no tempo que você quer, da forma que você quer. Muitas vezes essa ansiedade vem porque nós queremos que as coisas sejam do nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. Não aceitamos esperar, não aceitamos um processo, não aceitamos o tempo. Queremos agora. Eu quero resolver tudo agora. Eu quero lidar com tudo agora. Eu quero aprender tudo agora. Eu quero resolver, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero alcançar minhas metas hoje. Eu não aceito meio termo, eu não aceito mais ou menos, eu não aceito que seja diferente disso. Eu preciso disso agora. Para que você precisa disso agora, moço? Para que tem que ser agora? Por que tem que ser nesse exato momento? Por que você está tão ansioso, correndo que nem um maluco, quebrando o princípio, pecando, se sobrecarregando, ansioso com um monte de coisa? Para quê? Não, porque eu tenho que alcançar. Mas, tá bom, mas é bom alcançar, mas não, mas tem que ser agora. Para quê? Para que tudo agora? Para que tudo imediatamente? Para que essa loucura? Para que essa pressa? Deixe os caprichos de lado. Seja maduro. Seja tolerante. Seja paciente na tribulação, nas ansiedades. Não deixe isso dominar o seu coração. Não deixe isso perturbar você. Saiba que existe um processo. Saiba que existe um tempo. A Escritura diz que a esperança demorada enfraquece o coração, e tem muitas pessoas que por conta da demora da resposta, da solução, da transformação, da situação, a pessoa está enfraquecendo. Calma. O mundo mudou. As pessoas querem tudo agora no estalar de dedos. Querem ser ricas em uma semana. Querem ser ricas assistindo um vídeo. Querem ser poderosas. Querem ser homens, mulheres de Deus do dia para a noite. Querem ser eficazes nos seus trabalhos, nos seus ministérios do dia para a noite. Não é assim que as coisas funcionam. Querem que as pessoas mudem do dia para a noite. Não é desse jeito. Tem que ter paciência. Tem que ter calma. Tem que esperar. Tudo tem o seu tempo. Joga a semente, chega lá um dia, já viu? Mano, cadê? Não apareceu nada. Chega, mas cadê? Cadê? Mas não apareceu nada, não apareceu nenhuma folhinha. Tem que estar errado. Aí chega no outro dia, uma semana, mas cadê? Mas só isso aqui, desse tamanhozinho. Nossa, pra mim isso aqui ia ser mais rápido, mas que coisa. Aí chega lá uma semana, 2 semanas, tá lá todo dia olhando, o cara tá ficando doente. Por quê? Porque a planta não cresce. O cara tá precisando tomar remédio. Por quê? Porque a planta não cresceu. Aí tá lá pesquisando na internet, pesquisa em inglês, espanhol e mandarim, por que a planta não tá crescendo tão rápido assim? Tá lá louco, ansioso, por quê? Porque não dá tempo ao tempo. Porque não procura entender o processo. Como que você vai lidar com isso? Claro, oração, jejum, mas você ser paciente. E sempre, sempre, uma outra questão é você procurar ajuda. Por quê? Porque você precisa, muitas vezes, da maturidade, de uma informação, de uma visão que você não tem a respeito disso. Um outro grande problema, e digo que quando isso começa também sair do seu controle, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Quando eu começo a perder o domínio próprio, isso é pecado. Então essa ansiedade, essa loucura, esse negócio que eu não me controlo mais, que toda hora está lá no celular. Ah, mas será que respondeu? Não, mas será que respondeu? Não. Ah, não respondeu. Mas eu postei faz 2 minutos e 5 segundos. Que demora! Deixa eu ver. Não, mas tem coisa errada nisso. Mas eu vou orar. Aí tá saindo com a Bíblia, um monte de ler. Mas deixa só ver. Posso ver só mais uma vez? Mas não respondeu. Que coisa, não consigo orar. Não consigo orar desse jeito. Como é que eu vou orar? Pensando nisso, em que é desse jeito? Acho que eu vou mandar uma mensagem. Nossa, mas será que eu mando mensagem para essa pessoa? Para perguntar por que ela não falou nada? Nossa, eu acho que foi ontem. Eu sabia, foi que vôlei. Eu fiquei bravo com aquela pessoa. Não respondeu. Aí, ó, tá vendo? Nossa, mas aí eu me lembro que a fulana falou pra mim que não deu nada, que tava tudo bem. Não, mas deve ter dado. Deve ter dado problema, não é possível. Ela não demoraria tanto, 3 minutos e 5 segundos. Não é demais. Não, deve ter dado. Mas será que foi aquele dia? Nossa, eu ouvi falar que aquela pessoa era meio ferida, meio sensível. Será que ela ficou ferida comigo?
Ai, meu Deus do céu. Será que eu ligo pro pastor? Falo com o pastor que eu tive um problema pessoal com aquela pessoa lá naquele vôlei. Será que eu peço perdão? Será que eu não peço? Será que eu errei? Ai, meu Deus, acho que eu errei. Ai, acho que eu errei. Nossa, acho que eu fiz besteira. Ai, minha boca é grande. Deixa eu ver se respondeu. Não, troca. Eu acho que eu falei. Gente, que é isso? Calma! Há um tempo da pessoa sair do banheiro, olhar pro celular, que leva, né? Há um tempo a pessoa parar a sua vida e olhar no celular de vez em quando. A pessoa está perturbada, ansiosa, que aquilo naquela hora, naquele momento, tem que dar resposta naquele exato momento. Então a pessoa começa a tremer, começa a fantasiar, viajar, começa a criar histórias macabras e loucas na mente. Por quê? Por causa da pressa. Tem que ser na hora que eu quero. Tem que ser do jeito que eu quero, no momento que eu quero, da forma que eu quero. E é esse capricho, essa pressa, essa falta de paciência, essa imposição da sua vontade, do seu tempo, do seu querer, está te deixando ansioso, está te deixando ansiosa. Procure ajuda e tenha maturidade de saber que as coisas têm o seu tempo. Posso olhar no celular? Cuidado, gente. Terceiro aspecto que perturba muita gente, medo. Medo. Uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Em João 16:33 diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu faço para lidar com medo? Como que eu lido com medo? Eu tenho medo. Tenho medo, eu morro de medo de um monte de coisa. Morro de medo, medo. Tem várias coisas que ajudam você a lidar com medo. Confiar em Deus. Confiar na graça, no cuidado divino. Confiar que Deus está do seu lado, que Ele vai proteger, que Ele vai dirigir. Agora tem uma outra coisa muito interessante que ajuda você. Que você vai começar a perder um pouco o medo das coisas. E o que é? Perca o sentimento de posse. Perca o sentimento de posse, de propriedade. Quanto menos você se apegar às coisas, menos você vai ficar com medo. Que medo de pegar o meu violão. Nossa, se ele pegar meu violão. Ai, meu Deus do céu, vai que ele deixa cair. Vai que estoura a corda. Vai que faz isso, vai que faz aquilo. Nossa, ai, meu violino. Ai, se tocar no meu violino, ai, eu começo a tremer. Ai, que medo, me dá uma angústia. Tocar nesse violino, meu Deus do céu, ele brilha. Você vê, ele brilha, não pode tocar nesse violino, pelo amor de Deus. Ai, mas se ele pedir o meu carro emprestado, ai, meu carro, ai, meu seguro, meu carro, sorte que eu paguei o seguro, que medo. E começa a ficar com medo porque está muito apegado. Você está tão apegado ao mundo, tão apegado às suas coisas, tão apegado ao seu trabalho. Ai, mas se eu perder o serviço, o que eu faço da minha vida? Ai, se eu perder meu serviço, se eu não pagar o plano de saúde, ai, meu plano de saúde. Ai, meu Deus, a minha roupa, o meu carro, minhas coisas. Ai, você começa a estar tão apegado ao mundo, está tão preso ao mundo, está tão preso às coisas do mundo, que a qualquer ameaça de perda, de perder o status, de perder o reconhecimento, de perder a estima, de perder alguma coisa, começa a gerar um pavor. Ai, eu vou perder. Por quê? Porque está muito apegado. Desapega um pouco. A W. Tozer, no seu livro 5 formas de ter poder espiritual, uma delas é essa, olha, não tenha sentimento de propriedade não. Desapega. Desapega um pouco dessa vida. Desapega um pouco das coisas. Desapega um pouco de circunstâncias. Você vai ter menos medo. Confie em Deus. E desapegue um pouco das coisas. Você está muito medroso, você está muito angustiado, você está com muita sensação de perigo, porque você está pegado a muita coisa. Ah, calma. Não deixe o medo dominar você. A Escritura, por dezenas e dezenas de vezes, diz, não tenha medo. Não tenha medo. Deus cuida de você. Não tenha medo. Não tenha medo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo, porque Ele é poderoso para te guardar. Não tenha medo, porque Ele é o teu guarda, a tua direita. Não tenha medo, porque Ele é teu escudo e a tua fortaleza. Não tenha medo. Ele te protege. Você tem medo ou porque está muito apegado ou porque você se sente desprotegido. Confie em Deus. Que Deus está protegendo, que Deus está cuidando de você. Outro problema, mais um problema. Vou tratar de mais dois, esse é o penúltimo problema emocional. Autoestima baixa, complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade pode ser definido como aquele sentimento de não estar à altura dos padrões sociais. Está diretamente relacionado a uma dúvida constante e incerteza sobre si mesmo, além de falta de autoestima.
complexo de inferioridade geralmente é inconsciente. Outro erro nos sentimentos é nos entregarmos às nossas emoções de forma derrotista, em que a pessoa não vê a importante conexão entre os seus pensamentos e os seus sentimentos. Sentimentos são diferentes dos pensamentos, mas algumas vezes os primeiros podem ser consequência dos últimos. Dos sentimentos podem ser o produto final de uma série de declarações irracionais em relação a si mesmo. O que a Escritura te ajuda nisso? Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Mas ele diz, eu sinto prazer nas fraquezas. O problema de pessoa que tem autoestima baixa é olhar muito para si mesmo. É confiar muito em si mesmo. Sabe por quê? Porque o tempo passa e você começa a ver que você não é tão bom quanto você pensava que você é. E quando você deposita muito a sua expectativa, a sua esperança em si mesmo, você começa a ficar com um complexo de inferioridade, começa a ver, eu sou limitado, eu sou fraco, nossa, eu não sou tão bom, eu não tenho tanta sabedoria, eu não toco tão bem quanto fulano, quanto a fulana, eu não prego tão bem quanto o outro, eu não sou tão gentil, eu não sou tão carismático quanto o outro. Começa a notar, porque o tempo vai passando e a gente começa a perceber que a gente não é aquelas mil maravilhas que nós imaginávamos. Então quando a pessoa começa a olhar muito para dentro de si mesmo, começa a depositar muita esperança em si mesmo, nos seus talentos, nas suas qualidades, nas suas capacidades, e começa a perceber que não é tão bom quanto era, aí vem um complexo. Não, eu não presto, eu não valho. Meu irmão, pode dizer uma coisa? Você não presta, você não vale. Eu não presto, não vale, o que eu tenho? Eu sou um homem pecador, manchado pelo pecado, cheio de debilidades, de fraquezas, de vícios, de problemas. Paulo vai dizer, eu sou o maior dos pecadores. E por isso que ele diz, eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Paulo, ele não está olhando para dentro de si mesmo, para encontrar dentro de si mesmo alguém valioso, alguém potencial, um herói, um homem robusto. Ele olha para si mesmo, para encontrar Cristo dentro dele. Não me importa quem eu sou, porque eu sei o que eu sou. Eu não sou grandes coisas, não. Miserável homem que eu sou, isso sou eu. Mas é a graça, é o poder de Deus, é a virtude do Espírito Santo que faz nova todas as coisas. Então eu vou me regozijar na minha fraqueza. Por quê? Porque agora não vai ser, eu não vou depender de mim mais. Eu vou depender do poder de Deus, da graça de Deus operando sobre a minha vida. A autoestima baixa? Pode ter a mais baixa do mundo, desde que você sinta prazer nela. Nossa, eu sou o pior dos piores, eu sou pior que o Gideão. Vai nessa tua força. Qual é a força que você tem? Deus. 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 Segundo lugar, que é um problema enorme para isso, Paulo vai dizer em Gálatas, ora, eu sirvo a homens ou a Deus? Porque se eu sirvo Deus, eu procuro agradar a Deus. Mas se eu sirvo aos homens, então eu procuro agradar aos homens. E a pergunta talvez para você seja, quem você está procurando agradar? A Deus ou aos homens? E muitas pessoas refém em agradar aos homens, têm tido autoestima baixa. Por quê? Porque elas querem atingir o padrão das pessoas, dos homens. Vai ter vitória emocional? Não vai. Está lá tão preocupado, nossa, mas eu preciso agradar, eu tenho que ser igual fulano, eu tenho que ser igual Beltrano, eu tenho que ser igual e eu não sou igual. As pessoas querem que eu seja de um jeito e eu não consigo ser. E a autoestima está abalada. Por quê? Porque você não serve a Deus. Está servindo aos homens. Pergunte-se para si mesmo, será que Deus está satisfeito comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus se agrada de mim? Essa é a pergunta. Último, o louvor pode vir. Estresse. Que pode ser definido como uma reação de limite, de um estado de alerta, de uma necessidade, de muito trabalho, de muitas aflições, de muita coisa. E Jesus diz em Mateus 11, 28, 30, diz, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está falando, olha, por que você está se sentindo tão pressionado? Por que você está tão estressado? Por que você está tão louco, se sentindo tão esmagado por conta de tantas coisas? Ele diz, abandona seu estilo de vida.
Você está colocando um fardo sobre você que não é necessário. Está colocando um peso sobre você que eu não coloquei. Você está se colocando numa situação desnecessária. Por causa de um conforto, de um padrão social, de um padrão econômico, você está destruindo a si mesma. Você está destruindo a si mesmo. Porque você está trabalhando muito mais apenas porque você acha que precisa ter um celular melhor, um carro melhor. Você está trabalhando muito mais porque você acha que precisa ter um padrão de vida que não é necessário. E está lá estressado, cheio de responsabilidades, cheio de compromissos, cheio de trabalhos, cheio de problemas, dos quais Deus não colocou, nem chamou para você viver ou tê-los, mas você tomou sobre você. Por quê? Porque você achou que precisava. Não, eu preciso trabalhar mais, eu preciso assumir mais responsabilidades, eu preciso ganhar mais, eu preciso ser mais importante, eu preciso ir além, eu preciso. Deus falou, por que você precisa? Porventura eu falei para você fazer isso? Porventura eu ordenei você a isso? Não, mas Deus, é o que eu quero. Mas para que você quer? Por que você está se destruindo? Por que você está estressado? Qual que é o teu problema? É muita coisa para fazer. Quem mandou você fazer tudo isso? Às vezes você está assumindo muitas responsabilidades desnecessárias para caprichos humanos, para caprichos pessoais. Uma outra questão importante é comunicar suas necessidades com os santos, diz a Escritura. Às vezes você está com um fardo pesado que não foi você que colocou sobre si, mas infelizmente veio, como Paulo ali, desesperado, com um monte de problema, estressado ali. Comunique as suas necessidades com a sua família, com o seu cônjuge, com pessoas da sua igreja. Compartilha. Olha, eu estou estressado porque eu estou com tanta coisa para fazer. Às vezes tem alguém que pode te ajudar. Às vezes tem alguém que pode assumir um pouco do seu fardo. Às vezes tem alguém que pode estender as mãos a você. Talvez a rotina pode ser mudada um pouco para que tenha um pouco mais de alívio. Mas para que você vai continuar nisso? Para quê? Para que se destruir? Para que colocar um fardo, um jugo tão pesado assim que está te deixando estressado? E aí pergunta, mas qual que é o seu problema? Um monte! E eu já tenho problema, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, ainda estou fazendo curso, aprendendo idioma. Mas para que tudo isso? Você está adoecendo, olha quanto medicamento. Olha quantas vezes você foi no plantão. Olha quantas vezes você enfermou. Para que você está fazendo tudo isso? Por quê? Não está vendo que você está doente? Não, mas eu preciso. Para que você precisa disso? Às vezes é um pouco de deixar. Às vezes é pegar os seus caprichos pessoais e deixar de lado, para você não ficar colocando fardo sobre você. Veja quantos problemas emocionais que destroem a nossa vida. Olha quanta gente piedosa tropeçando nessas coisas. Muitas vezes com a autoestima baixa, muitas vezes estressados, muitas vezes depressivos, muitas vezes ansiosos, medrosos. Porque não estão conectando as suas vidas com a palavra de Deus. Estão achando que emocional não tem nada a ver com o espiritual. Ou emocional não está na Bíblia. Mas tem tudo a ver. E Deus deseja ardentemente que você vença todas essas coisas e seja uma pessoa cheia de alegria. Uma pessoa cheia de paz. Uma pessoa que saiba lidar bem com as suas tristezas. Que saiba lidar bem com os momentos de pressão, de aflições. Uma pessoa que consegue. Uma pessoa que pode ser, que é semelhante a Davi, porque ele demonstra de uma maneira tão robusta o cuidado, o amor de Deus. Ele diz lá no Salmo 23, o conhecido Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha o sentimento, a expressão de completude, plenitude. E ele vai dizendo, vai seguindo o Salmo dizendo, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, eu sei passar por momentos de abundância, de paz, de tranquilidade. Eu sei passar por momentos de trevas e dificuldades. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que eu não vou ser vencido por essas coisas. Eu sei que o Senhor está ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
O Senhor enche o meu cálice e ele o transborda. Eu sei que vai ter um momento de honra, eu sei que vai ter momentos de paz, de abundância, de glória. Eu sei, porque o Senhor sempre cuida de mim. Há esperança para mim. Eu não tenho medo do vale da sombra da morte, eu não tenho medo do deserto, eu não tenho medo do pasto verdejante, eu não tenho medo das águas tranquilas, porque eu sei que o Senhor está comigo em todos esses momentos. Deus deseja que você vença e esteja em paz, seja qual for o sentimento que estiver no seu coração, e que você possa vencer todos esses males, essas tristezas, a insegurança, a dor que pode estar dentro, e que a graça de Deus possa preencher o seu interior. Seja mais do que vencedor. Deus, ele olha esse texto e ele fala: eu quero esse texto na sua vida. Não de uma maneira, de uma palavra que saiu de um brado, sou mais que vencedor. Aí você olha para a sua vida, mais que perdedor. Não, ele não quer isso. Ele deseja que você fale: sou mais que vencedor, sou mesmo. E ser mais que vencedor dá trabalho. Mais que vencedor, às vezes a gente passa por cada vale, mas em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Seja mais que vencedor na sua área emocional. Aprenda com esses princípios e vença todos esses. Agora feche os seus olhos, vamos orar, fale com Deus.